Irmãos e irmãs, eu convido vocês para que abram as suas Bíblias. Aliás, os adolescentes também, né? Os adolescentes estão liberados para a sua ministração. Então, os adolescentes vão subir ali também nesse momento. E eu convido você que permanece no templo para que abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje. Efésios capítulo 4. Texto muito rico. E eu quero ler a partir do verso de número 29. Efésios capítulo 4, verso 29. E, naturalmente, hoje eu devo retomar uma das características do fruto do Espírito, e eu queria falar hoje sobre a benignidade, mas a benignidade da igreja, que é luz em um mundo mau, né? Em um mundo caracterizado pelo mal, caracterizado pela natureza humana. E essa natureza, você sabe, você conhece muito bem. Por mais que a gente tente e a gente ouça em muitos lugares que o homem ele é bom, o homem isso, o homem aquilo, o homem é uma criação boa de Deus, e somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não podemos nos esquecer da nossa natureza, e a nossa natureza é uma natureza má. Então, quando a gente olha para o mundo em que nós vivemos, a gente sabe que tem muita maldade no mundo. A gente sabe que a gente não pode confiar facilmente nas pessoas. Essa é uma realidade do nosso coração e que a gente sabe que é assim. Né? Você não deixa seu filho com qualquer um, você não deixa seu filho em qualquer escola, você não deixa seu filho aos cuidados de qualquer pessoa. Né? A gente é muito seletivo nessas coisas, a gente toma um cuidado enorme nessas relações. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo ele tem a sua natureza, ele tem a sua realidade. Então, basta nós cuidar e também basta a igreja agir com benignidade. Então, esse é um papel fundamental na vida da igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você entendesse esse fruto do Espírito. Porque o texto de Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, longanimidade. Nós não trabalhamos ainda o amor, creio que semana que vem eu devo trabalhar esse tema, mas eu quero falar hoje sobre a benignidade, a partir do texto de Efésios capítulo 4. E o texto de Efésios capítulo 4, ele vai dizer, a partir do verso 29 ao 32, o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E aqui, sejam benignos, tá? A tradução é a mesma palavra para benignos. Né? Aqui na NVI ele traduz bondosos. Nas versões mais antigas é benigno, mas a palavra é benignidade mesmo. Então sejam benignos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. A mensagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, é muito clara. Nós precisamos olhar para onde nós estamos estabelecidos e nós precisamos adquirir em nosso coração aquilo que ele vai dizer e ele vai nos convidar, de certa forma, a sermos benignos. Por quê? Porque há uma igreja, há uma cidade, onde você tem ali realidade de judeus, mais gentios, e ali uma maldade ecoa no coração dessas pessoas, e Paulo olha para tudo isso e fala assim: gente, vocês precisam ser bem intencionados. E a palavra benigno aqui no texto, quando a gente fala sobre o ser benigno, o texto ele traduz essa palavra no seu original como uma bondade intencional. Tenha uma bondade intencional no coração de vocês, ou seja,
tenha a intenção de serem bondosos. Façam o bem. Talvez se a gente utilizar uma palavra mais atual, que tem uma clareza maior para o nosso dia a dia, eu diria, sejam generosos. Sejam generosos. Traga para o coração de vocês a generosidade. Não pensem só em vocês. Quando você lê o texto do capítulo 4 inteiro, vocês vão perceber a importância dessa fala do apóstolo Paulo. Diante de uma realidade de maldade, diante de uma realidade de iras, de brigas, de contendas, diante de uma realidade de divisões. É interessante a gente dizer um para o outro, seja bondoso, faça o bem, seja generoso. Há muitos anos atrás, eu me lembro quando eu assisti uma reportagem de um rapaz que achou uma carteira cheia de dólares no banheiro de um aeroporto. Isso há muitos anos atrás, eu creio que já deve fazer uns 10 anos essa notícia. E aí, esse cara virou capa de jornal, porque ele devolveu a carteira. De repente dizer para o outro, seja generoso, seja honesto, é um convite estranho para alguma coisa que deveria fazer parte da nossa dinâmica do dia a dia. Por exemplo, essa semana, a gente acompanhou uma matéria de um youtuber, isso aqui saiu nas redes sociais, isso aqui tomou uma grande proporção, de um youtuber que falou sobre a adultização de crianças. Nessa semana, agora, sobre a sexualização infantil. E de repente esse movimento tomou grandes proporções. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque a igreja luta sobre isso, nesse assunto, há tantos anos. A gente tem marcha. As cidades fazem marchas em relação às crianças. Para que as crianças sejam protegidas. Para que as crianças sejam atendidas. Para que as crianças não sejam expostas à sexualização. Essa vida sexual ativa desde cedo. Para que as nossas crianças sejam preservadas. A igreja fala isso há muito tempo. E de repente, né, eu nem conhecia direito aquele rapaz, já tinha visto em algum momento, mas não sei quem que é, não sei sobre o que ele fala, não sei qual que é a importância dele, mas de repente ele fala sobre isso e toma uma grande proporção. Eu fiquei achando esquisito isso. A gente acha até estranho, né? Porque em muitos momentos algumas pessoas levantaram questões desse tema e foram caladas, foram ignoradas. Mas por que a gente tem que falar sobre temas como esse? Por causa da maldade humana. Por que a gente tem que falar assim, ó, não toquem nas nossas crianças? Porque tocam. Porque ferem as nossas crianças. Por que a gente tem que falar assim, olha, pessoal, seja generoso um com o outro? Porque normalmente a gente não é. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, é para escrever o óbvio. É para dizer aquilo que a gente já deveria saber há muito tempo. É para trabalhar com as notícias que a gente sabe que deveriam fazer parte da nossa história e serem o caminho natural da vida. Mas a gente às vezes precisa escrever o óbvio. É quando você, pai e você, mãe, tem que falar o óbvio para o seu filho e para a sua filha. É o óbvio, mas a gente tem que dizer novamente. A gente tem que dizer e dizer novamente. E aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente vê exatamente isso. O apóstolo Paulo orientando a igreja. Hernandes Dias Lopes ele vai dizer no seu comentário sobre Efésios que o mundo ele se afunda nessa espiral de maldades. É aquilo que a gente já sabe porque a Bíblia nos diz que o mundo jaz de quem? Do maligno. O mundo está, não é que o mundo pertence ao maligno, não, mas o mundo ele tem a influência do maligno. E aí eu quero dizer justamente para você, que esse texto ele trabalha justamente essas raízes do nosso coração.
O apóstolo Paulo, ele escreve da prisão, mais uma vez, mais uma carta escrita da prisão. Ele sabia que a fé em Cristo precisava ser mais do que uma ideia. Ela tinha que ser vivenciada, praticada, especialmente em uma cidade como a cidade de Éfeso, cheia de divisões e conflitos. E a unidade da igreja, que é o início do capítulo 4, quando você olha nos primeiros versos do capítulo 4, ele vai trabalhar a questão exatamente da unidade da igreja. Aí em seguida ele vai falar justamente sobre isso. Nós precisamos tratar bem uns aos outros. E para a gente tratar bem uns aos outros, a gente tem que rejeitar essa velha vida, a gente tem que rejeitar esse velho homem, esse velho ser humano. Essa pessoa que não tem bondade dentro de si mesmo. A gente tem que lutar contra isso todos os dias nas nossas vidas. Contra essa falta de bondade no nosso coração. Sobre essa falta de se importar com a dor do outro. Tanto que Jesus foi alguém que chamou muita atenção na sua sociedade, no meio da sociedade, justamente porque ele olhou para aquilo que ninguém estava olhando. E a pergunta que eu quero fazer para você é justamente essa. Diante desse cenário, a pergunta que a gente precisa fazer diante dessa realidade é a seguinte: qual é a importância da benignidade no seio da igreja em um mundo tão mau? Por que a benignidade é tão importante? Por que a benignidade é um gomo do fruto que Deus produz em nós? Por que nós precisamos trazer a benignidade para a nossa realidade? Por que temos que nos importar com isso? Por que precisamos ser generosos uns com os outros? Porque a Bíblia trata sobre esses assuntos. E a primeira resposta é justamente essa. Em um mundo mau, a benignidade da igreja revela Cristo. Cristo é o centro de tudo. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Olha que o texto vai dizer nos versos 20 e 21. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês viram em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, pessoal, vocês viviam de acordo com a natureza de vocês viviam nos pecados de vocês, mas agora vocês vivem para Cristo e as pessoas precisam conhecer quem é Cristo através da vida de vocês. Então não se afastem dos ensinos de Cristo. Não se afastem dos propósitos de Cristo. Não se afastem daquilo que Jesus chamou cada um de nós para sermos. Não podemos nos afastar desse propósito maior, desse propósito fundamental. Porque o mundo está acostumado com esse velho homem. E ele vai dizer no texto, esse velho homem com a sua ira, com os seus gritos, com as suas calúnias, com a sua maldade, com as suas más intenções. Mas de repente a gente olha para Jesus e a gente vê em Jesus o maior exemplo de uma bondade ativa. Jesus é esse exemplo a ser seguido. Ele não apenas ensinou sobre o amor, ele o personificou. Jesus nos ensinou, Paulo, a olhar para aqueles que ninguém vê. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vai ver alguém que caminha, alguém que cultiva, alguém que cria, alguém que investe, alguém que olha. Há textos que vai dizer assim, Jesus olhou uma multidão como ovelha sem pastor, e ele pastoreou essa ovelha. E quando ele viu fome na vida dessas ovelhas, ele deu de comer. Ele ensinou sobre a fé, ele ensinou sobre os caminhos da fé, ele ensinou sobre temer a Deus, sobre esperar milagres, sobre cultivar milagres. Jesus nos ensinou lições preciosas que a gente precisa colocar em prática. E a igreja faz isso. A igreja é esse farol que mostra para a humanidade aonde nós precisamos ir. Em um mundo mau, a igreja destoa. Eu digo isso e você vai me ouvir falar sobre isso muitas vezes. A igreja vai em muitos lugares que o governo não vai,
que o Estado não vai. A igreja, ela entra em muitos lugares que são fundamentais, mas muitas pessoas não ligam. Por exemplo, quem é que sai da sua casa, se organiza junto com outras pessoas para visitar um presídio? A igreja. É a igreja. Quem que entrega alimento para aqueles que estão passando fome? Quem entrega alimento para moradores de rua? A igreja. Quem que se importa com os drogaditos? Investe em casa de recuperação. Por exemplo, nós temos uma parceria que nós ainda, aliás, acho que houveram mudanças aqui, mas até esses tempos atrás a gente tinha uma parceria com a casa de recuperação. A igreja investindo na casa de recuperação. Quando essa casa de recuperação estava ativa, a gente tinha grupos aqui da igreja, você talvez tenha ido lá. A gente tinha grupos que iam lá, levavam alimento, faziam almoço, almoçavam com o pessoal lá, oravam pelo pessoal lá e iam embora. Quem se importa com isso? A igreja. Quem que fica criando orfanato? A igreja. Quem que fica fazendo campanha? É a igreja. A igreja é esse local onde a gente se importa uns com os outros e tenta abençoar uns aos outros. Por exemplo, quem que se importa com a família? É a igreja. Eu estava dizendo isso aqui de manhã, irmãos. A gente tem um monte de grupo. A gente fala assim, todo domingo a gente tem um aviso dos grupos. Até está começando, tudo já vai parar os avisos. Vem fazer o curso de homens. Faz o curso de mulher. Tem curso de casais, hein? Tem curso de noivos. Agora a gente tem curso de finanças à luz da Bíblia. Aí o homem faz o primeiro curso. Quando ele termina o primeiro curso, tem o segundo curso. Depois tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, até o 11º. Por que a gente faz isso? A gente tem que fazer. Todo mundo tem aqui muito o que fazer. Então por que a gente faz? Não, porque a igreja faz isso porque a igreja ganha dinheiro com isso. Na realidade, o livro que você compra, nem é a gente que compra. A gente nem revende, você compra direto da livraria. É pelo preço de custo, a gente não ganha nada com isso. E os líderes que estão trabalhando nesse grupo? Quando está terminando o grupo, eles começam a vender Inodê. Não vende Inodê. Não é pegadinha. Não é. Não, agora eles estão vendendo. Eles têm um produto lá maravilhoso que eles fazem, ficam ali 3 meses com você para vender alguma coisa depois. Não vende. Aliás, se vender, você avisa, hein? Por que esse pessoal faz isso? Por amor a Cristo. Por que alguém sai da sua casa e abençoa o outro? Por amor e obediência a Cristo. Porque entenderam que o valor da vida do outro é extremamente importante, então a gente pode ser generoso com o outro. A gente pode abençoar, a gente pode ajudar, a gente pode de alguma forma orientar, conversar, acompanhar, discipular. Tem muitas formas de abençoar o outro. É sobre isso. A igreja foi chamada, a igreja é que age com generosidade, suprindo as ausências. Em um mundo mau, a benignidade da igreja revela Cristo, mostra que há uma salvação, mostra que há uma vida abundante, mostra que há um Salvador, mostra que há alguém que se importa. Em um mundo mau é a igreja que ilumina, em um mundo mau é a igreja que se torna o bom perfume de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Todos exalam o bom perfume de Cristo. Amém, igreja? Está cheirando bem aí? Eu não vou falar para você dar uma cheirada do seu irmão, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, é o cheiro que a gente tem que exalar. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Vamos lá. Porque nós somos para com Deus o bom perfume, tanto nos que são salvos,
como nos que se perdem. Você tem um cheiro aí maravilhoso. Você cheira a Cristo. E esse cheiro, ele traz um aroma para esse mundo que esse mundo não está habituado a sentir. Louvado seja Deus pela sua vida. William Barclay vai dizer: a benignidade de Deus é uma de suas perfeições mais preciosas e, quando expressa por meio de seus filhos, torna-se a evidência mais convincente do Evangelho. É o que a gente faz. Quando a gente serve ao Senhor, os seus filhos mostram quem é o Pai. Mas em segundo lugar, em um mundo mau, o Espírito Santo, ele vai gerar benignidade. Em um mundo mau, o Espírito Santo gera a benignidade. E olha o que vai dizer, ou vão dizer os versos 29 e 30. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em outras palavras, todas as nossas atitudes, e preste atenção nessa ligação que o apóstolo Paulo faz. Todas as nossas palavras e atitudes têm um peso espiritual. E o apóstolo Paulo ele está nos alertando: não entristeçam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está na vida dos filhos de Deus. Pastor, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Eu não sei se o Espírito Santo habita em mim. Porque hoje eu falei algumas coisas que eu não deveria ter falado. Ou porque eu estou vivendo afastado do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando nós entregamos a vida a Cristo e confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Algumas doutrinas, elas acreditam o que não há uma base bíblica, um fundamento claro para isso, tá? Usam alguns textos bem... é aquele negócio, você usa um texto sem olhar a profundidade dele e a realidade dele. Mas, por exemplo, tem gente que vai dizer assim, eu só fui cheio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo só entrou em mim se eu falar em línguas. Não. Biblicamente não há nenhuma evidência disso, de que uma pessoa só tem o Espírito Santo porque fala em línguas. Né? Quando eu era garoto, né, no ambiente da igreja, algumas pessoas falam assim, não, você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. E essa é uma crença completamente equivocada. Por quê? Porque na palavra de Deus não é isso que evidencia a presença do Espírito Santo em nós. O que evidencia a presença do Espírito Santo em nós é o fato de nós confessarmos a Cristo como Senhor das nossas vidas. É o se confessares a Cristo como Senhor e Salvador. Confessares com a vossa boca e com a vossa mente, então você vai ser salvo. Mas, às vezes, pega-se o texto de Pentecoste, por exemplo. Porque lá no livro de Pentecoste o pessoal falava em outras línguas quando o Espírito Santo desceu. Sim, a língua era um dom, e a língua ali era muito específica. Falavam em línguas que os outros de outras línguas e de outras terras ali ouviam na sua própria língua. Era como se fosse um americano aqui e falasse inglês. Ele ouvisse na sua própria língua estrangeira. Não era línguas estranhas, aquilo que a gente ouve muito hoje. Então, assim, o dom de línguas é um dom que a Bíblia relata que existe, mas é um dom entre tantos outros. Eu não posso dizer assim, você só tem o Espírito Santo se você for um profeta. Se você tiver o dom de governança. Não, o dom é um dom como qualquer outro. A um é dado o dom de línguas, a outro é dado o dom de profecias, a outro é dado o dom de governo, a outro é dado dons diferentes, de cura, de tantos outros. Então, os dons são dados a cada um de acordo com a necessidade daquele momento na vida da igreja.
Eu quero que você entenda isso justamente para que você não caia nesse engano. E de repente você fala assim, mas o Espírito Santo não está na minha vida. Não, o Espírito Santo está a partir do momento da confissão. E aí o texto vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo é a marca da promessa, ele é o selo de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, Ele nos selou com o Espírito Santo. Mas quando Ele nos sela com esse Espírito, a questão é que nós precisamos nos alimentar com a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele vai falar assim, não vos embriagueis com o vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. É da presença dele que nós precisamos nos encher. Porque quanto mais nós nos enchermos da presença dele, mais parecidos com Jesus nós seremos. E quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais os dons do Espírito, aliás, mais o dom do Espírito vai se evidenciar em nossa vida. E o fruto do Espírito também. E o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então esse aqui, benignidade, é um fruto do Espírito que nós precisamos alimentar na minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser útil, eu quero ser conveniente na vida do meu irmão, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Porque senão vai ser tudo muito forçado. Mas quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais eu vou ver aquilo que os outros não estão vendo. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais nós vamos ver aquele que não está sendo visto. Amém, igreja? O que eu quero dizer para vocês nessa noite é: sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Alimentem-se da presença do Espírito Santo. Deixa Deus derramar o que Ele quer derramar sobre a sua vida. Deixa Deus frutificar aquilo que Ele quer frutificar na sua vida. Mas para isso o Espírito Santo tem que entrar, tem que ter espaço. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não entristeçam o Espírito de Deus. Em outro texto o apóstolo Paulo vai dizer assim: não apague o Espírito de Deus, não extinga o Espírito de Deus. O que ele está dizendo é: traga para a sua vida coisas que alimentem a sua fé e a sua proximidade com Deus. Porque olha como ele começa esse trecho: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita a graça àqueles que a ouvem. Não entristeçam o Espírito, mudem a conduta de vocês, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos mudar as nossas condutas, nós precisamos mudar as nossas falas. E quando a gente muda a nossa fala, e quando a gente muda o nosso discurso, a gente é alimentado pela presença do Espírito Santo. E quando a gente é alimentado pela presença do Espírito Santo, as coisas começam a acontecer naturalmente na nossa vida. Deus age, Deus fala. Eu começo a ouvir aquilo que eu não ouvia. Meu ouvido começa a destapar. Eu começo a ver aquilo que os meus olhos não viam anteriormente. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer. Se coloque à disposição dele. O que Paulo está dizendo é: não fica com conversa fiada, com conversa tola, com conversa vazia, palavra torpe, palavra ofensiva, palavra vazia, palavra que não leva a nada. Mas alimente-se da presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer em outros momentos: deixe o velho homem para trás e assuma um novo homem. Viva essa nova perspectiva que o próprio Deus tem sobre as nossas vidas. Aqui no verso de número 24 vai dizer: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. É sobre isso. E aí, Packer vai nos dizer que o fruto do Espírito não é um produto do nosso esforço, mas é o resultado de um relacionamento com Deus. Porque é sobre isso.
Eu não preciso ficar todo dia, Senhor, como é que eu vou ser bom a partir de agora? Como é que eu vou ser mais generoso com o próximo? Senhor, eu preciso ficar vigiando para eu ser generoso. Não, a questão é, Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero me aproximar de ti, e quanto mais eu me aproximo, naturalmente, mais generoso eu fico. E aí Deus vai falar assim, vai até a casa de fulano. Você quer ajudar alguém? Faz a oração, Senhor, o que eu posso fazer por alguém hoje? Vai até a casa de fulano e faz uma oração por ele. Te custa fazer uma oração? É duro fazer uma oração? É penoso para nós fazer uma oração por alguém? É uma necessidade da igreja. A igreja precisa orar. Vai na casa de alguém e abençoa. Você sabe de uma necessidade de alguém? Vai lá e abençoa. Faz uma compra e leva. Você sabe de alguém que está com as contas atrasadas? Vai lá e pega uma conta e paga. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre companhia. Você sabe de alguém que está numa fraqueza? Faz uma campanha de oração com esse alguém. Falou, vamos fazer uma campanha de oração essa semana, todos os dias, 6 horas da manhã, eu vou acordar, você vai acordar aí, nós vamos orar pelo seu problema. Já pensou a gente fazer isso com alguém que nem crente é? É bênção ou não é? Maravilhoso. Eu vi que você está sofrendo com esse assunto. Todo dia de manhã, 6 horas da manhã eu vou acordar para orar por esse problema. E você ora lá da sua casa e a gente vai trocando mensagem. E se Deus trouxer algum texto bíblico no meu coração, eu já compartilho com você na hora. Gente, isso é generosidade. Isso é se importar com o outro. Mas terceiro e último lugar. Em um mundo mau, a benignidade é um anúncio do perdão. E olha o que o texto vai dizer, meus irmãos. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam benignos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Porque o perdão é o ápice da benignidade. O mundo, ele não o conhece de verdade, o mundo não conhece a Cristo de verdade. O mundo promove vingança, o acerto de contas, a retenção de mágoas, mas a igreja, o povo de Deus é chamado a anunciar algo diferente, a graça de Deus, a graça do perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós somos perdoados. Se tem uma coisa que nós cristãos precisamos carregar no dia a dia, é o perdão de Deus. Nós somos perdoados, não há mais acusação, não há mais dor, não há mais peso nas nossas vidas, porque nós fomos perdoados. Você é um perdoado, você é uma perdoada. Mas a nossa tendência é que a gente carregue pesos. A gente vai carregando peso, vai carregando dores, vai carregando pessoas. A vida fica muito pesada quando a gente carrega esses sentimentos. Sabe gente rancorosa? Gente rancorosa. Fulano. Tem gente que carrega rancor e não consegue viver e desenvolver a vida há anos por causa de um acontecimento do passado. Não, porque eu já fui casado há 10 anos atrás, e quando eu fui casado, meu marido me tratou mal, minha esposa me tratou mal, houve ali uma traição, e desde aquilo eu não consigo mais viver. Não, porque lá atrás houve um incidente na minha vida, houve uma tragédia, e depois daquilo eu não consegui mais viver. Fiquei com ódio, fiquei com rancor, fiquei com peso na vida. Conhece gente pesada que sempre que você vai conversar tem uma história, e a história é a mesma história de anos e anos atrás. Carrega rancor, carrega raiva, carrega ressentimento. E você sabe o que é um ressentimento? É o sentimento que a gente sente de novo, e ressente, e sente novamente. A gente vai ressentindo esse mesmo sentimento. Aí alguém fala assim, não, mas sabe o que é? É meu pai. Meu pai me abandonou quando eu era criança.
E aí a gente olha para a palavra e a palavra vai dizer assim, ó, perdoe. Ah não, mas a minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, fez tudo por ele e não fez nada por mim. E todo domingo, quando vocês juntam em família para almoçar, é esse mesmo assunto. Já viu irmãos discutindo que o pai gostava mais de outro do que dela? Oh! Ah, não, mas a minha mãe fazia tudo por ele, porque a minha mãe gostava do meu irmão, porque o meu irmão tinha preferência, porque meu irmão lá em casa ele podia fazer o que quisesse, eu não podia fazer nada. Tudo bem, já cresceram, já foi. Não dá para ficar nessa história ainda a vida inteira. Tem uma hora que a gente precisa superar essas coisas. Só que a gente não consegue superar se a gente não perdoar. De repente o perdão ele entra em cena. E para eu dar seguimento para a minha vida, eu preciso perdoar. De repente o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, vocês querem ser benignos, vocês querem ser generosos, vocês têm que fazer uma limpa dentro de vocês e tirar todos esses sentimentos ruins, porque ninguém consegue ser generoso carregando tanta tralha dentro de si. Tem uma hora que a gente precisa colocar para fora. Ah, mas a minha vida foi sofrida e louvado seja Deus, porque aonde abundou o pecado, onde abundou até mesmo a dificuldade, você tem um olhar mais vívido da graça, da plenitude do poder de Deus. Quando você olha para a sua vida e fala assim, a minha vida foi difícil, eu digo, hoje a sua vida é um testemunho da grandeza e do poder de Cristo Jesus. Ah, mas eu vivenciei momentos difíceis. E aí você olha para o seu passado, no seu passado tem violência. E eu não estou ignorando isso de forma alguma. No seu passado tem abusos. No seu passado tem rejeições. Pode ser que tenha. Mas eu quero lembrar você, através do perdão de Deus, no seu presente tem acolhimento, no seu presente tem amor, no seu presente tem abraço divino, no seu presente tem comunhão, no seu presente tem milagres de Deus. Porque é isso que o nosso Deus proporciona para todos nós. E eu não consigo ver isso se o perdão de Deus não se manifestar na minha vida. Eu não vou conseguir ver isso se o perdão de Deus não se manifestar em nossas vidas. Pessoas benignas, elas anunciam o perdão, elas vivem o perdão, elas expressam o perdão. E talvez hoje seja dia de você perdoar. Tira pesos. Ah, mas meus pais, tem uma hora que chega. Eu fico imaginando, a gente no dia do julgamento, diante de Deus, a gente vai falar assim, Senhor, ó, você sabe que eu não vivi a vida que eu tinha que ter vivido, porque o Senhor não me deu o pai que eu queria. Porque o Senhor colocou ali uns irmãos que não foram bacanas. Aliás, meus irmãos eram mais velhos e nunca me apoiaram. Minha irmã ainda fingia que eu nem existia. Senhor, eu não fui quem eu devia ser, porque meus filhos, os filhos que o Senhor me deu. Gente, não vai ter isso no juízo final. Deus vai dizer, olha, você passou a vida inteira priorizando aquilo que não era importante. Olhem para Deus. Olhem para Cristo, olhem para a obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí o texto vai dizer, perdoe mutuamente uns aos outros como Deus os perdoou em Cristo. E de repente o perdão entrar na pauta e aquilo que era dor deixa de ser dor, aquilo que era angústia deixa de ser angústia, aquilo que talvez impedisse, empacasse a minha vida, agora não empaca mais porque eu posso viver plenamente as promessas de Deus, porque eu não tenho mais esses obstáculos presentes na minha vida. Deixa isso hoje em nome de Jesus. Deixa isso hoje em nome de Jesus. Foi Lewis Smedes, que é um teólogo e psicólogo, que ele disse, e eu quero que você guarde essa frase, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir
que o prisioneiro é? Vamos lá? Olha aqui, ó. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. Perdoar é libertar um prisioneiro. Quando a gente perdoa, a gente liberta o prisioneiro. Mas de repente a gente descobre que esse prisioneiro éramos nós. Éramos nós. Você está livre em nome de Jesus. Jesus perdoou você. E agora você pode perdoar os outros. Não carregue mais aquilo que não te pertence. Não carregue dores que não são suas. Tem muita gente com a vida empacada porque está cheio de entulho dentro. Rancor, raiva, ódio. E Deus está dizendo, você não precisa de nada disso para viver. Viva uma vida livre. Viva uma vida em paz. Tudo aquilo que aconteceu, aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Quero terminar citando, antes de concluir, citar esse evento de Jesus. Quando Jesus e os discípulos se deparam com um cego. E ali os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Pela ideia de que alguém que nasceu com alguma dificuldade física, era alguém amaldiçoado por Deus, que Deus rejeitou. Então eles dizem assim, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foram seus pais ou foi algum outro antepassado? Ou foi ele? E aí Jesus diz assim, nenhuma nem outra. Não é sobre quem pecou. Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida deles e Jesus o cura. Eu quero dizer para você, toda a sua história aconteceu do jeito que aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Amém, igreja? Para que a glória de Deus se manifeste na nossa história. E aí eu quero terminar, concluir, dizendo, diante de um mundo tão mau, a benignidade da igreja não é uma opção, mas é uma necessidade. Ela é a prova da nossa nova natureza em Cristo, o fruto do Espírito Santo em nós e o anúncio vivo do perdão que recebemos de Deus. E que a nossa vida seja uma pregação viva, visível, de que a bondade ativa, que é a benignidade, a compaixão e o perdão são a verdadeira marca da nossa vida nova em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos.